Olá, bom dia a todos. E estou aqui mais uma vez para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o Espiritismo, ele aceita qualquer tipo de crença e o que prega o Espiritismo é amor e a caridade. E se você for evangélico, muçulmano, é protestante, católico, para o espiritismo não importa sua religião, se você for de Umbanda, se você for de Candomblé, todas as religiões para o espiritismo são religiões de amor e de caridade. Então, quem não pratica o amor e a caridade está apenas numa religião como alguém que está num casamento e não ama o parceiro. É só isso. Então, a gente vai começar a nossa oração para o 12º nome de Deus, e que se chama Rahaya. Rahaya, Deus refúgio. Rahaya, Senhor, que tens permitido que se fundam o meu alento com o teu, para que possas contemplar em meu interior a beleza de um amor sem fronteiras. Faça com que seja para meus irmãos a transmitir de tua palavra, de tua divina harmonia, o que aporta paz e sossego para as almas atribuladas. Permita-me, Senhor Rahaya, que não confundam esse amor, que é a lei do universo, com as paixões humanas que tendem a agitar os corações. Que em todo momento e em todo lugar, Senhor Rahaya, vejam em mim o intermediário, o conciliador e não o promotor. Bom, com isso a gente começa a leitura do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo é um dos tópicos desse capítulo. Parábola do bom samaritano, o maior mandamento, necessidade da caridade segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Instruções dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Ui! Vamos começar. É uma interpretação. Bom, o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, com todas as nações reunidas diante dele, e separará um dos outros, como um pastor separa os cabritos e as ovelhas, e colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, vós que haveis sido abençoados pelo meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a origem do mundo. Pois eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era hóspede e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e me fostes ver. E os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou sedento e te demos de beber? Quando foi que te vimos desabrigado e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: Em verdade, eu vos digo, todas as vezes que haveis feito tal coisa em relação a um destes meus pequenos irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele dirá em seguida àqueles que estarão à esquerda:
Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e os seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me abrigastes, estava nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando é que te vimos com fome, sede ou desabrigado, nu, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade que todas as vezes que não destes assistência a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então irão para o suplício eterno e os justos terão a vida eterna. Mateus 25, 30, 46. Tendo um doutor da lei se levantado, disse para tentá-lo: Mestre, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? O que nela leis? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que os despiram e, depois de o terem maltratado com muitas feridas, se foram, deixando-o quase morto. Em seguida, um sacerdote desceu pelo mesmo caminho e, tendo visto, não parou. Um levita, que vinha também por ali, chegando junto daquele lugar, também foi embora. Mas um samaritano que viajava, que ia a seu caminho, e tendo visto, foi tocado de compaixão e se aproximou dele, derramou azeite e vinho em suas feridas e lhe fez curativos. E tendo colocado sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. No outro dia, tirou 2 denários e os entregou ao estalageiro, dizendo: Cuida bem deste homem e tudo o que gastardes a mais eu vos pagarei quando voltar. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia com ele. Vai então, disse-lhe Jesus, e faze tu o mesmo. Lucas 10, 25, 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, em todos os seus ensinamentos. Ele mostra essas virtudes como o caminho da eterna felicidade. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque o reino dos céus lhe pertence. Bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade é o que Jesus não cessa de recomendar e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e o egoísmo é o que não cessa de combater, mas ele faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca nitidamente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta, do juízo final, como em muitas outras coisas, é preciso diferenciar a figura da alegoria. A homens como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, ele precisava apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem mais bem aceitas, não deveria afastar-se das ideias em voga quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente.
Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, a ideia predominante, a da felicidade que aguarda o justo e a da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia a inquirição? O juiz pergunta se foram atendidas estas ou aquelas formalidades observadas, mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele apenas pergunta por uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: vós que socorrestes os vossos irmãos, passai à direita, os que foram duros para com eles, passai à esquerda. Ele interroga sobre a ortodoxia da fé. Faz distinção entre aquele que crê de uma maneira ou crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano visto como herege, mas que tem amor ao próximo, acima do ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz da caridade apenas uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a preencher, ele as mencionaria. E se ele situa a caridade no primeiro patamar das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo percebido que ele tinha calado os saduceus, surpreenderam-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta tentando: Mestre, qual é o mandamento, o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 e 40. Caridade e humildade. Esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, a perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E para que não haja equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. Ou seja, que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Assim, tudo que fizermos contra o próximo é também contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e tiver a perfeita ciência de todas as coisas, se eu tiver ainda toda a fé possível, até o ponto de transbordar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. E se eu tiver contribuído meus bens para alimentar os pobres e deixado meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver caridade, tudo isto de nada me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária e precipitadamente. Ela não se envaidece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência.
Agora, pois, permanecem estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas entre elas a maior é a caridade. Paulo, 1 Coríntios 13, 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu tão profundamente esta grande verdade que disse: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, se tiver toda a fé possível para transportar montanhas, mas não tiver a caridade, nada serei. Entre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque ela é independente de toda crença particular. E faz mais. Define a verdadeira caridade, mostra, não apenas na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência em relação ao próximo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, ela os divide no lugar de levá-los ao amor fraterno. Mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários de diferentes cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os até no campo santo. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se, perseguem-se e tornam-se inimigos mútuos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, então, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente a fora da igreja não há salvação e também exclusivista, pois não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente? Já que o círculo dos conhecimentos cresce sem cessar e a cada dia que passa as ideias são retificadas. A verdade absoluta só é conhecida pelos espíritos mais elevados e a humanidade terrestre não pode pretendê-la, pois não lhe é dado saber tudo. Ela somente aspira a uma verdade relativa e proporcional ao seu grau evolutivo. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo em sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, desde que sigamos a lei de Deus, não estabelece, fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade, não diz também, fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria o antagonismo. Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a bandeira celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus
Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que tendo-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá nunca. Aplicai-vos, meus amigos, e compreender-lhe o sentido profundo e as consequências da sua aplicação, e a buscar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Ela não apenas evitará que façais o mal, como também vos fará que pratiqueis o bem, pois não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade, mas para não fazer o mal bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus a possibilidade de usufruirdes da luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem serão salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazer então que as pessoas, vos vendo, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente do culto ao qual pertençam. Então, meus queridos amigos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste capítulo, tanto quanto eu gostei. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Que Deus abençoe. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.